Olá pessoal, Vitório Aquino aqui. Então nesta aula iremos dar continuidade a um outro tema que foi trabalhado no sexto ano, mas que é importante para avançarmos nos estudos no sétimo ano. Esse tema é orientação e localização no espaço geográfico. Então nesta aula nós iremos ver os meios de orientação no espaço geográfico e a localização geográfica por meio de coordenadas geográficas. Então, como objetivo desta aula, temos justamente recordar essas noções de orientação e localização e representação do espaço geográfico e aplicar as noções de localização do espaço geográfico a partir das coordenadas geográficas. Os principais meios de orientação no espaço geográfico são astros, como o Sol, a Lua, constelações, a roda dos ventos, a bússola e o GPS. Nós iremos ver cada um. Então, desde muito tempo, o ser humano ele busca orientar-se de alguma forma para estabelecer a localização em que ele está. E a partir dessa observação, ele viu que o Sol nasce no leste e se põe ao oeste. Ele começou a dar o nome de onde o Sol nasce, de Oriente, o leste, e em oposição onde o Sol se põe, oeste. Esse movimento aparente do Sol é apenas aparente mesmo, pois na verdade quem se movimenta é a Terra, como nós vamos ver daqui a pouco nesta aula. Mas a partir dessa observação dá a impressão de que o Sol está se movimentando. A partir da observação de uma estrela que fica ao norte do nosso planeta, que é a estrela polar, foi possível estabelecer também outro ponto de referência de orientação, que é o norte. Então temos aí leste e oeste, aí agora temos o norte, em oposição temos o sul. Então temos 4 pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. A partir do estabelecimento dessa orientação pelo Sol, é possível construir o que chamamos de roda dos ventos, que é essa representação desenhada dos pontos que chamamos de cardeais, que são esses 4 pontos principais: norte, sul, leste e oeste. Essa roda dos ventos aparece em todos os mapas que vamos estudar. Sempre vai ter uma roda dos ventos que estabelece essa orientação geográfica, no espaço geográfico. Mas para uma orientação mais precisa, temos outros pontos de orientação geográfica, que são os pontos colaterais. Esses pontos colaterais ficam entre um ponto cardeal e outro. Temos aí entre o norte e o leste o nordeste, temos entre o sul e o leste o sudeste, entre o sul e o oeste o sudoeste e entre o norte e o oeste o noroeste. Temos ainda outros pontos que chamamos de subcolaterais. Esses pontos subcolaterais eles ficam entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Nós já vamos ver cada um, são 8, porque não precisamos decorar esses pontos subcolaterais, mas é interessante entender que eles ficam entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Já a bússola é um instrumento que se parece com um relógio. Dentro dela há desenhado a roda dos ventos e ela possui uma agulha que a gente chama de imantada, porque possui um ímã na ponta que sempre aponta para o norte devido do campo magnético da Terra, que sempre aponta para o norte, que atrai esse ímã para apontar sempre para o norte. Esse instrumento de orientação ele foi inventado pelos chineses lá no século I depois de Cristo, e ele nos séculos 11 e 12 ele foi levado para a Europa e foi muito utilizado nas grandes navegações, possibilitando aos navegadores o conhecimento de outras regiões antes desconhecidas. Já o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, GPS é a sigla para o termo em inglês, esse sistema permite a localização de pontos sobre a superfície da Terra, qualquer ponto da superfície da Terra, a partir dos receptores que recebem sinais dos satélites artificiais que ficam em volta à Terra. Então eles comunicam-se entre si e enviam esses sinais para a Terra, que possibilita a localização de qualquer ponto na superfície. São muito utilizados, esse GPS é muito utilizado por diversas plataformas de mobilidade e também podemos utilizar em qualquer smartphone através dos aplicativos de localização de mapas que temos. E eles funcionam a partir desses satélites que orbitam ao redor da Terra. Agora nós iremos falar sobre as coordenadas geográficas, que são um sistema de linhas imaginárias, que são os paralelos e meridianos que percorrem toda a superfície da Terra.
Essas são linhas imaginárias porque elas foram decididas, reconhecidas a partir de uma convenção, que é um acordo entre estudiosos. Eles decidiram que essas linhas seriam necessárias para estabelecer as coordenadas geográficas e a localização de qualquer ponto na Terra. Então nós temos aí os paralelos, que são linhas imaginárias horizontais, ou seja, ficam deitadas, vamos imaginar que elas são deitadas, que circundam a Terra. O principal paralelo que nós temos é a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Já os meridianos são linhas imaginárias que estão na vertical, ou seja, estão em pé. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. E aí nós temos a representação dessas principais linhas imaginárias, que é a linha do Equador, que é o principal paralelo na horizontal, e o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano na vertical. Temos aí outra imagem que fica mais clara ainda essa divisão em hemisfério norte e hemisfério sul, em leste e oeste. E a partir do estabelecimento dessas linhas imaginárias, podemos calcular latitude e longitude e fazer o cruzamento dessas linhas, esses pontos, e localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Então, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Em relação à linha do Equador, nós temos 90 graus para o norte e 90 graus para o sul. Já a longitude é a distância em graus também, mas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos 180 graus para o leste e 180 graus para o oeste. Para fazermos a localização de qualquer ponto na Terra, é só estabelecer a relação entre latitude e longitude. Aí no mapa podemos ver o seguinte: temos a linha do Equador, que é o grau zero, e em seguida temos os graus que vão avançando até chegar em 90. Então temos 20, 40, 60, 80 e 90, tanto para o norte como para o sul. Já em relação aos meridianos, temos o meridiano principal, Greenwich, que marca 0 grau, e depois em seguida temos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 para o leste e para o oeste. Então, fazendo o cruzamento dessas informações, latitude e longitude, estabelecemos qualquer ponto que há na superfície do planeta. Então, como exemplo, temos aí a letra A, que está a 60 graus na horizontal e 30 graus na vertical. E aí podemos estabelecer também a localização de outros pontos, como o ponto B, que está 20 graus na horizontal e também 30 graus na vertical. Agora nós iremos falar sobre o movimento de rotação e translação da Terra. Para isso, iremos falar sobre o Sistema Solar, que é esse conjunto de planetas que orbitam em torno do Sol. Aí temos 8 planetas. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, ou mais distante do Sol. E temos os demais planetas. E todos ficam aí orbitando ao redor do Sol. O movimento de rotação, que a imagem mostra, é esse movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, tendo como consequência a sucessão de dias e de noites, pois em dado momento, quando a Terra gira, ela está diretamente recebendo raios solares. E esses raios solares é o que promovem o que chamamos de dia. E a outra parte que não recebe os raios solares é o que chamamos de noite. Então temos, enquanto a parte da Terra está de dia, a outra parte está de noite. Por isso que enquanto aqui no Brasil estamos de dia, lá no Japão, lá na China já é noite, porque eles estão do outro lado do planeta que não está recebendo a luz solar. Por isso que a gente, quando está falando lá do movimento do Sol, o Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra nesse movimento em torno do próprio eixo. Esse movimento ele dura cerca de 24 horas por dia, né? Por isso que temos 24 horas no dia. Ele dura em torno de 24 horas. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento ele leva 365 dias e 6 horas para acontecer. Por isso, nós marcamos o ano 365 dias e as 6 horas restantes que fica a cada ano, de 4 em 4 anos, temos um novo dia no nosso calendário, que é o dia 29 de fevereiro. E nesse ano, o ano chama-se bissexto, um acréscimo desse um dia a mais no ano, que nós tivemos em 2020 e vamos ter agora em 2024. Esse movimento de translação
a consequência dele é a questão dos fenômenos naturais, a questão das estações do ano, pois enquanto uma parte do planeta, por exemplo, está no inverno, a outra parte do planeta está no verão. Exemplo claro é quando a gente vê aqui no Brasil, em dezembro, nós temos muito sol, é muito quente, estamos no verão. Temos os Estados Unidos, no Natal, em vários filmes nós conseguimos observar isso, o inverno. Em outras partes do planeta também, em que fica no hemisfério norte, que eles passam esse período que nós temos o verão, eles passam o inverno. E depois, quando eles têm o verão, nós temos o inverno. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um abraço e até a próxima.